Quando você ver um aterro sanitário, você tem que ver que você é parte daquilo. E para sobreviver, a gente gera resíduo. Fazer a coleta do resíduo nas casas, etc. E retirar do alcance das populações é uma medida crucial. Infelizmente, ainda a gente tem hoje praticamente 65% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, hoje não possuem nenhum tipo de tratamento ou destinação adequada dos seus resíduos. Tentar diminuir, minimizar o consumo excessivo, né, o desperdício, e a coleta seletiva, que hoje a gente consegue gerar emprego e renda para mais de 1.500 trabalhadores. A gente entender que o catador tem um papel na sociedade e que tem que ser de alguma maneira valorizado. Durante a pandemia, poucos serviços continuaram a ser prestados e a coleta de resíduo foi um deles. Não só vai ter um desenvolvimento local, um desenvolvimento de viário, um desenvolvimento escolar, um desenvolvimento financeiro naquela região, daquela fonte ali que a gente vai empregar inúmeras pessoas na cadeia. No futuro, o resíduo gerado pela população, ele vai ser uma matéria-prima 100% reutilizada com diversos tipos de tecnologia. O caminho do lixo até a nossa casa é bastante complexo. Ele vai da coleta dos resíduos até a destinação final. A coleta dos resíduos são feitos por caminhões coletores, normalmente caminhões coletores ou containers. Resíduo de porta a porta, a gente está falando de um resíduo sólido urbano, um resíduo domiciliar. Tem a questão da central de triagem, ele vai para a central de triagem ou para a destinação final, que é o aterro. Primeiro, sempre começa no gerador, em nós mesmos. Você ter aí uma cultura de separação do resíduo dentro da sua casa é o primeiro passo para que esse resíduo possa ser melhor aproveitado quando ele chegar no seu destino final. O caminho do lixo, a gente costuma dizer que não existe mágica, né? A gente coloca o saquinho de lixo ali na porta da nossa casa e ele desaparece. Eu acho que a sociedade tem evoluído muito e as pessoas hoje já aprenderam que esse resíduo ele tem uma destinação e esse resíduo tem que ser destinado corretamente. Então, a partir do momento que você colocou ele na porta da sua casa, ele tem uma trajetória imensa, que é de ir até o seu local de destinação final, através de caminhões que estão com combustível a diesel e que estão indo até lá para a destinação final. Após a coleta dos resíduos, o resíduo ele tem dois caminhos possíveis. Se for um grande centro urbano, ele vai para estações de consolidação e transbordo, ou seja, os caminhões de coleta e compactação seguem para essas estações de transferência, que nada mais são do que a transferência de caminhões para carretas. Eu consigo converter 3 caminhões de coleta em uma carreta. E essa carreta vai até o destino final, que normalmente deveria ser, na verdade, um aterro sanitário. Mas, como eu disse já anteriormente, existem, infelizmente, ainda os lixões e aterros controlados. E quando o resíduo chega no aterro, ele é disposto numa frente de serviço. O aterro sanitário ele recebe o resíduo diariamente. Após o recebimento do resíduo, ele recebe uma cobertura de solo para evitar a geração de chorume e odor. E isso acontece sucessivamente e diariamente. Os aterros sanitários, eles são hoje um palco, para que a gente possa aprender sobre o lixo e entender de fato o nosso papel e a nossa responsabilidade em relação ao resíduo que nós geramos. Então, quando você ver um aterro sanitário, você tem que ver que você é parte daquilo. Aquilo existe porque nós vivemos e nós sobrevivemos. E para sobreviver, a gente gera resíduo. E que a melhor forma de lidar com o aterro sanitário é, de fato, inovar e buscar por tecnologias que consigam tirar valor do que aquilo que ninguém quer dentro da sua casa. Então, o aterro sanitário é uma obra de engenharia, ela
é extremamente complexa, participa milhões de cientistas para poder fazer parte dessa, participaram, né, muitos cientistas para chegar num contexto de um aterro sanitário, e hoje ele é uma grande obra de engenharia controlada por órgãos fiscalizadores e pelos próprios empreendedores, que têm os seus impactos totalmente mitigados. Quando você fala do resíduo, tem um primeiro passo que é a coleta, tá? Realmente, fazer a coleta do resíduo nas casas, etc., e retirar do alcance das populações é uma medida crucial. Tem lá as 4 latas com cores diferentes para jogar plástico e tudo mais. Só que lá passa uma coleta única. O que acontece quando chega no caminhão? Ele pega aquelas 4 latas e joga dentro do mesmo caminhão. Isso não adiantou nada ter separado se você não tiver um caminhão diferente para retirar aquilo no final do dia. Então chama-se coleta seletiva. A coleta seletiva, ela é muito mais cara do que a coleta tradicional, porque, de novo, você precisa de caminhões específicos que fazem rotas menores. Então você tem um segundo desafio aí por falta de recursos. A coleta seletiva, ela é aquela que orienta a população a separar o seu resíduo, tá, por categoria. Ou seja, geramos muito restos de alimento, né, que é a coleta orgânica, de resíduo orgânico domiciliar. Grande parte ou grande volume daquilo que consumimos em nossas residências são de embalagens pós-consumo. São onde os profissionais catadores e catadoras, nas suas centrais de triagem, eles fazem a classificação desse resíduo, fazendo com que a gente saia da economia linear para circular, direcionando esse resíduo para as indústrias recicladoras. A coleta seletiva é a maneira de você selecionar corretamente esses produtos para que se reaproveite o material reciclável desse ciclo. Nessa primeira etapa, eu acho que o Brasil já andou muito mais do que na segunda etapa. Se você vê os números setoriais, mostra que apenas 8% do resíduo gerado pela população não consegue ser coletado de maneira correta. Então, é muito menos do que os 40% que não são destinados corretamente. Então, a gente já andou muito. Acho que ainda existem alguns desafios para a gente superar esses 8% que estão basicamente colocados no Norte e Nordeste, especificamente em regiões mais difíceis de acesso, que você tem que ter a coleta de lixo através de barcas e não só por meio de transporte rodoviário, mas a gente já andou muito em relação a isso. Infelizmente, ainda a gente tem hoje praticamente 65% dos municípios com menos de 50 mil habitantes, hoje não possuem nenhum tipo de tratamento ou destinação adequada dos seus resíduos, né? Bom, o caminho do lixo, eu acho que todo munícipe ele deveria tentar acompanhar qual é o caminho que esse lixo que ele separa percorre. Porque, na verdade, ele sai das residências através da coleta domiciliar, né? Que a Prefeitura, no caso São Paulo, tem e atende a 100% do município, a coleta domiciliar, né? E tem também um modelo de coleta seletiva, que é aquela coleta de embalagens pós-consumo, que também o município hoje já atende mais de 80%, está faltando pouco para universalizar essa coleta, e a gente consegue acompanhar toda a destinação, porque esse resíduo ele sai da casa do munícipe, ele percorre o caminho, né, ou aterro sanitário ou quando seletivo, direcionado para as cooperativas que existem no município de São Paulo. São Paulo hoje ele tem 3 modelos, né, de separação de resíduo. Uma é mecanizada, nós temos 2 centrais mecanizadas dentro da cidade de São Paulo, que tem uma capacidade produtiva de processar até 250 toneladas dia cada uma. Temos 30 cooperativas que hoje são habilitadas junto ao município. Tem mais 40 que está incubando para que no ano que vem possa também fazer parte desse programa de gestão de resíduo. E a gente hoje, a cidade de São Paulo, ela oferece
tem um projeto com 5 centrais de compostagem, tá? Fazendo um projeto pioneiro nas feiras livres, com resíduos das feiras livres, até que a gente possa educar a população para que a população faça a separação e a segregação no seu lar em 2 frações, resíduo orgânico, né? E a gente tentar, através dessa visualização do munícipe, ele tentar diminuir, minimizar o consumo excessivo, né, o desperdício, tá? E a coleta seletiva, que hoje a gente consegue gerar emprego e renda para mais de 1.500 trabalhadores. Então é muita gente, é um exército de pessoas e que precisa ser enxergado, né? Ele precisa ser visto, ele precisa a gente entender que o catador tem um papel na sociedade e que tem que ser de alguma maneira valorizado. A gestão de resíduos sólidos é uma cadeia imensa, existe um exército de pessoas trabalhando, estima-se que cerca de 60 mil pessoas são empregadas nesse setor, sendo que nós temos desde os garis, os varredores, os operadores de aterros sanitários, os operadores dos equipamentos que operam os aterros sanitários, os motoristas que coletam resíduos, os motoristas de caminhão que coletam os resíduos, e é uma mão de obra muito bem valorizada, né, pela sociedade, tem um valor, tem um propósito e um valor muito importante, e existem oportunidades dentro dessa cadeia de crescimento profissional. Muitas vezes um coletor de resíduos, ele vira um supervisor e muitas vezes depois ele vira um motorista e um gerente de área de coleta. Então é muito comum dentro das empresas de gestão de resíduos sólidos os líderes terem começado como coletores de resíduo. Então, é tremendamente gerador de empregos por essa separação de resíduos. E depois, no âmbito da reciclagem, você também tem uma quantidade de pessoas relevante. Então, acaba que é um segmento intenso em mão de obra, que se crescer, obviamente que gera oportunidades, mas o que importa é que a gente consiga gerar essas oportunidades, mas sejam oportunidades qualificadas, né? Então, a gente precisa fazer que essas oportunidades sejam valorizadas, que sejam devidamente remuneradas de maneira justa e razoável para os padrões do país, de alguma maneira. Tem imagens que ficaram dentro da minha retina de catadores não só de adultos, etc., mas também de adolescentes, de crianças, tá? E eles faziam isso em alguns locais, vários locais do país ainda fazem isso por sobrevivência. Ninguém que está ali naquele chão quer ver o filho dele ali. Dificilmente. Mas muitos que estão nas ecoindústrias, os ecoparques, querem ver o filho dele ali. Mas a gente ainda tem a presença de muitos lixões aqui no Brasil. E quando a gente para refletir os ganhos que a gente já conquistou, isso é um grande estímulo para a gente conseguir continuar nessa batalha, se estimular para essa batalha, é exatamente os benefícios que trouxeram para essa sociedade que estava ali naquele extremamente vulnerável, presente nos lixões, catando o resíduo ali, em condições totalmente precárias, trazendo um problema forte para a questão da saúde pública e trazendo uma questão lamentável, né, de vulnerabilidade humana. Existe uma população vivendo ao redor deste lixão. Número 1, existe, além da população que vive ao redor desse lixão e é impactada pela contaminação da água e do ar onde ela vive, você tem também uma população no Brasil que vive do garimpo dentro dos lixões. Os lixões, eles se desenvolveram no nosso país devido à falta de organização, principalmente nos crescimentos das grandes capitais. À medida que a população foi saindo do campo e vindo para a cidade, automaticamente começou a aumentar o volume de resíduo gerado e, por não ter um conhecimento tanto federal como estadual quanto municipal,
permitiu-se que terrenos recebesse esse tipo de material, sem nenhum tratamento, poluindo lençóis freáticos, poluindo o solo. E isso, hoje ainda o país enfrenta um desafio muito grande, que ainda temos ainda ativo mais de 1.500 lixões, com quase 100 mil trabalhadores lá dentro, disputando o seu prato de comida com ratos e urubus. Né? Então a gente precisa fazer valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem um prazo determinado para que esses lixões acabem no nosso país, para que seja o resíduo depositado, né, de forma ambientalmente adequada, que hoje no país os aterros sanitários, né, e a gente poder eliminar esses lixões e, de forma humanitária, tentar capacitar e qualificar essas pessoas que estão lá dentro do lixão, porque eles não estão porque eles são ambientalistas, porque eles estão preocupados com recursos naturais. A fome e a miséria leva esses trabalhadores, essas pessoas a sobreviverem dessa forma tão triste, né? Então você tem um problema social gravíssimo. São milhões aí de pessoas impactadas diariamente no Brasil, sejam porque moram no entorno, sejam porque estão vivendo daquilo. O impacto negativo do lixão para uma comunidade é enorme. Então, tem diversos estudos que falam sobre isso, sobre o impacto que gera para a saúde pública, a quantidade de vetores que tem naquele lugar, muitas vezes o trabalho que existe nesse lugar, então as pessoas trabalhando, eu já frequentei mais os lixões do que eu gostaria, e quase sempre tem trabalho em condições tremendamente degradantes naquele lugar. Então, você tem uma quantidade de lixões insana no Brasil e em diversos outros lugares do mundo, que eu acho que tem externalidades negativas muito, muito grandes, né? E muitas vezes de difícil mensuração. Então, isso você fala sobre a saúde pública da comunidade em volta, você fala sobre contaminação de solo, você fala sobre contaminação dos lençóis freáticos, né? E aí chega na água, talvez o bem mais importante que a gente vai ter no longo prazo. Então você pega aqui no Brasil, especificamente, regiões como Sudeste, Sul, etc., cerca de 75%, mais de 2/3, todos os resíduos têm destinação final correta e tratamento adequado. Tá? Por outro lado, o Brasil ele é extremamente, um país continental e tem contrastes, além de climáticos, culturais e econômicos, também de questões ambientais, morfológicas e hídricas. Então, quando você vai para o norte ou nordeste do país, a quantidade de essa solução é inversa. Então, cerca de 2/3 dos resíduos são dispostos em lixões, que são disposições clandestinas e ilegais, né? E gera todo tipo de impacto, né? Tanto de emissão de chorume para os corpos hídricos, de indução de vetores como insetos, roedores, aves e assim por diante, mas além de tudo isso, a emissão também de gases e impacto na atmosfera. Como você não faz o gerenciamento dos gases que são gerados na decomposição dos resíduos, você ali tem a combustão e os plásticos são queimados, os papéis, e essas são emissões extremamente nocivas também para a população do entorno. Já os aterros controlados, eles são um pouco melhor gerenciados que os lixões, eles apenas recebem cobertura de solo, o que atenua um pouco esse odor que é gerado e diminui um pouco também a geração de chorume. Os aterros controlados, eles estão no meio do caminho, né? Então eles têm medidas de controle, mas que são insuficientes para garantir de fato a sustentabilidade do planeta. E quando a gente compara essas duas tecnologias com os aterros sanitários, há uma diferença enorme, né? Os aterros sanitários são obras de engenharia de fato. Por quê? O princípio do aterro sanitário é a proteção ambiental, proteção dos recursos que estão ali no entorno dessa tecnologia. Podia estar fazendo melhor? Podia, se isso tivesse sendo enviado para ecoparks, que são os aterros com todas as indústrias de valorização, esse chorume é 100% captado, vai ser tratado, não vai para o solo, não contamina nem o solo nem o lençol freático. Esse gás é 100% captado,
também não vai para a atmosfera, nem vai para a cidade do lado. O ideal é que isso passe para um privado que vai lá comprar uma área, licenciar a sua área e prestar aquele serviço recorrentemente, fazendo os investimentos necessários. Existe um custo para fechar lixão, certo? Você precisa fechar, você precisa criar uma alternativa, seja no aterro, seja parte do material para reciclagem, seja para reciclagem térmica, que gera energia, enfim, tantas alternativas estão se criando. Mas necessariamente, no primeiro dia, tem um custo para ser feito. Depois, obviamente, você tem economias, inclusive na saúde, na gestão dos recursos, que eu acho que é possível que até se pague. Mas no dia 1, você precisa da atitude política, provavelmente, de gastar dinheiro e fazer aquilo terminar com aquele lixão. Ao eliminar o lixão daquela região, então você, com o fechamento daquele lixão e a abertura de um aterro sanitário no local, você, primeiro, elimina a contaminação da água e do ar daquela população que está no entorno. E a segunda coisa, tão importante quanto, é você dar uma nova oportunidade para aquela população que anteriormente trabalhava dentro dos lixões. A gente precisa pensar urgente, de forma humanizada, como fazer com essas pessoas, esses trabalhadores que estão invisíveis, que são invisíveis e que estão na rua, trabalhando com a sua carroça de forma de tração humana, e que essas pessoas precisam ser valorizadas, reconhecidas, e uma política pública pensando nessas pessoas, nesses trabalhadores. Essas pessoas dão valor e sabem o valor dos nossos resíduos, de como ele pode ser reaproveitado. E através daquilo que as pessoas chamam de lixo, eles conseguem a visibilidade sonhada. Essa visão de considerar e de dar valor marginal, de resto, para esse resíduo é um equívoco, é isso que precisa ser colocado. E essa marginalidade, ele recai para essas pessoas que ainda sobrevivem dessa catação, tá? E no fundo são pessoas invisíveis, tá? Onde elas são obrigadas a fazer isso para dar o sustento porque ele tem de mais valor à sua família. Nós temos 2 projetos sociais hoje dentro da Central de Triagem de Caieiras. O primeiro deles foi um projeto social que envolveu a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Caieiras. A gente traçou um perfil de mulheres para trabalhar um perfil de trabalhadores, né, na verdade de colaboradores. Então a gente traçou um perfil de mulheres de 35 a 60 anos e deu super certo. As pessoas que estão lá hoje, elas estavam em situação de vulnerabilidade, muitas delas mais de 10, 15 anos fora do mercado de trabalho. Então hoje a gente fica bastante feliz, né? É muito satisfatório ver hoje essas pessoas lá. São mulheres, mães de família, muitas delas levam a casa, né? Ou cuidam da família sozinhas, então isso é muito bacana para todas elas. Fora dignidade, trazer dignidade para essas mulheres, trazer um entendimento de quanto isso é importante. E hoje, muitas delas, inclusive, quando elas entraram na central, às vezes um vizinho ou outro dizia assim, olha, você trabalha no lixo, você mexe no lixo. E aí isso foi muito ruim no começo, né? Até para que elas entendessem a importância do que é a reciclagem, né? Dessa separação desse lixo, desse resíduo. No nosso grupo, por exemplo, a gente tem uma usina de triagem que está instalada no maior aterro que a gente tem em São Paulo, que ela é operada por mulheres reeducandas. Então, essas mulheres tiveram a oportunidade de ser reinseridas no mercado, elas têm um trabalho e elas veem valor naquilo. Mais de 60% do quadro das cooperativas são mulheres, que a grande maioria é pai, é mãe, né? E senhores de uma faixa etária que o mercado de trabalho diz que são velhas, mas que são altamente produtivas. Esse é o trabalho social, ou melhor, o trabalho socioambiental que as cooperativas realizam para o nosso país. Com muita dedicação, acho que passando para ela muito conhecimento de como isso poderia ser e como isso é importante, né, para que a gente faça. O que a gente está melhorando para o meio ambiente, o que elas estão melhorando para filhos, netos, enfim, para as novas gerações. E aí hoje elas são multiplicadoras.
Então elas fazem tanto esse trabalho de conscientização para a família, para vizinhos, entender, respeitar essas pessoas e colocar elas de novo, reinserir essas pessoas de novo na sociedade, ou pelo menos com outras pessoas que hoje são nossos colaboradores internos. Não é muito simples, mas é muito satisfatório, tem sido um desafio muito bacana. A reciclagem vai muitas vezes ajudar as pessoas, pelo menos que estão trabalhando no lixão, tornarem-se cooperados ou criarem companhias e manterem uma renda que obviamente é indispensável para elas conseguirem sair do lixão e criarem uma outra vida digna de alguma forma. Essas pessoas que acabam se acomodando em todas essas cooperativas que trabalham aqui em São Paulo, o próprio governo federal, há alguns dias atrás, soltou um incentivo nesse sentido, etc. No fundo, eles nos ensinam, tá, a como fazer isso e, preferencialmente, tá, potencialmente, há uma tentativa de sempre, primeiro, capacitá-los. Então, tem vários aterros sanitários, várias unidades em que grande parte da mão de obra ela é composta por pessoas que anteriormente conviviam com essa catação por falta de oportunidade, tá? Por falta de outra possibilidade. E hoje são grandes profissionais, isso alegra. Né? Como é transformador na vida dessas pessoas você ter saído de um trabalho completamente doloso, seja pelo cheiro, seja pelas condições, seja por tudo que eles tinham, sem uma regularidade de receita, para um trabalho onde você está capacitado, tem CLT, plano de saúde e tem uma esperança e uma vida. Uma cooperativa ela não tem a figura do dono, do patrão. Todos os trabalhadores, todos os seus associados são donos daquele negócio. E a gente, quando tem esse empoderamento, a gente quer melhorar cada vez mais a qualidade de nossas vidas, né? E a cooperativa ela tem uma peculiaridade muito especial, que é justamente poder dar oportunidade para as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm uma qualificação profissional e que, através daquilo que as pessoas chamam de lixo, eles conseguem ter a sua visibilidade devolvida, eles conseguem ter a sua dignidade devolvida, e é um trabalho que eu sou suspeito para falar, porque o cooperativismo ele transformou a minha vida. A minha trajetória em São Paulo, ela tem um momento que ela se encontra com o resíduo. Cheguei aqui em São Paulo, saído do Rio de Janeiro, porque São Paulo é a cidade das oportunidades. E ao chegar aqui me deparei com um grande problema, que era a falta de ter me reciclado. E essa falta de reciclagem acabou me levando à rua, me tornei um morador em situação de rua e sobrevivi durante 12 anos daquilo que as pessoas chamam de lixo.